E bora começar essa aula que eu fiz para vocês com as apostilas. Eu vou arrumar a lista de materiais. Ó, os moldes vão todos em PDF para você imprimir. São só 2 páginas, gente. 4 partes somente de molde. Super rápido de fazer. Olha, eu mostrei que com 30 centímetros você consegue cortar todas as partes do material principal. Aí, o primeiro molde é o espelho, né? A gente corta 2 vezes no material principal e 2 vezes no forro um pouco maior, tá? Especificado no molde. Aí, o próximo é só o Etaflon. Eu uso o de 4 milímetros, ele é bem grosso, então não precisa de estrutura. Aí, corta 2, um para cada lado. A gente vai precisar também de um corte de 11 por 3, que vai ser o acabamento do zíper, aquela parte de baixo, né? O forro um pouquinho maior também. Aí, esse é o porta-elástico. Aí, vou explicar os cortes direitinho que a gente faz nele. Você vai cortar ali, ó, nessa parte, tá vendo? Com estiletinho pra travar, tá vendo, ó? Aí, você marca no sintético e corta. Daí, o elástico de 12 centímetros que a gente vai mostrar como passa. 2 cursores. Eu adoro 2 cursores, gente. Se um der problema, sempre tem outro. 50 centímetros de zíper. E 2 pedaços de vivo de 62 centímetros. Aí, eu esqueci de anotar, falta 2 elásticos de 15 centímetros para fazer essa parte de colocar o gelo da porta do insulina, né? O gelo que tem que carregar. Aí, eu fiz a marcação para colocar o Etaflon. Eu coloco tudo com uma fita dupla face, vocês vão ver que não aparece em lugar nenhum. Fica perfeito, é muito simples. Eu colo a fita dupla face de 2,8. Eu comprei no Mercado Livre, gente. Se vocês quiserem, depois eu passo o link, se alguém tiver dúvida. O pessoal vende na Personal Art, né? Mas essa daí tá me atendendo. Ela não dá pra fazer o virado daquele sintético pra quem usa, né? Mas pra fazer essas coisas na lancheira, eu uso sempre. Quem vê minhas lives viu. Aí a gente já pode adiantar colocando. Ih, ficou fora de foco. Mas eu só coloquei o Etaflon e coloquei de novo para poder pôr o forro, a fita dupla face, né? Aí eu coloco para ficar mais fácil de costurar. Aí já prende tudo e sai pra máquina, né? A gente já reserva essa parte. Essa é dos elásticos. Aí a outra parte a gente cola o Etaflon. Só que essa parte a gente vai querer colocar aquele porta-elástico. Então, a gente ainda não vai colocar o forro, porque ele põe separado e depois que vai juntar tudo. Então, o forro vai ao porta-elástico. Eu marco no meio, faço tipo uma cruz, o meio do forro com... Olha lá, eu dou uma corte ali pra depois a gente, tá vendo? Faz um vinco. Eu faço um vinco pra marcar um xizinho ali, pra gente colocar e não ficar torto, né? Pra ficar bem no meio, senão as canetas vai ficar um pra cima ou pra baixo. Ó, tá vendo? Ficou um vinco. Depois nem dá pra ver, tá, gente? Não se preocupa com isso. Vamos passar o elástico por cima, por baixo, ali por trás. Aí, dá uma testada pra ver se ele não ficou muito largo na hora de costurar. Eu, na hora de ir pra máquina, eu dei uma ajustada, mas ficou certinho. Às vezes pode deixar um pouquinho mais apertado, eu acho, tá? Na costura você tira na hora que for fazer. Aí vai colocar ali, ó. Eu ponho a fita dupla face nessa parte pra poder ficar mais fácil de costurar, tá vendo? Nossa, me deu um trabalho tirar essa fita. A colinha até ficou no meu dedo. Fui tentar tirar ali, ó, apanhei. Apanhei desse negócio. É que eu não cortei com a tesoura, minha unha tá curta. Tentei tirar e tava apanhando do. Pra vocês dar um pouco de risada no vídeo. Eu não cortei nada, eu deixei ele na íntegra. Eu só gravei o som depois, porque aqui
tinha criança, tem uma escola perto, aí tava barulho, então eu resolvi gravar o áudio por cima da filmagem, né? Aí a gente vai marcar bem no meio ali que eu fiz, né, do xizinho ali, pra ficar bem retinho, pra gente ir pra máquina. Depois lá na máquina eu vou mostrar pra vocês que eu coloco atrás um TNT pra não costurar só no bagum. Fico com medo de rasgar. Aí já pode pôr os cursores, porque esse fole, ele não tem costura, só direto no zíper. É muito rápido, gente. Vocês vão ver que é bem facinho de fazer. Ah, um detalhe. O zíper, se puder, cortar 1 centímetro maior, porque o meu, na hora que eu costurei, eu não vi, deve ter escorregado. Ele soltou um pouquinho. Eu consegui arrumar, nem vai dar pra ver. Eu nem pude deixar essa parte no vídeo. Olha, eu queimei o elástico pra poder selar, né? Selar as partes. Ficou bem pertinho o vídeo, hein? Eu tô sozinha gravando, gente, por isso que eu tentei pôr a câmera mais perto possível. Aí tá o TNT. Eu usei o TNT 120. Colei uma fita dupla face pra poder fixar atrás, né? Pra gente costurar e não fragilizar o bagum. Então eu coloquei esse pedaço de TNT atrás pra facilitar. Ê, Carla, que não apareceu aí, que tá. Bora rir, gente. Aí. Daí a gente vai costurar. Ah, eu cortei o maior, porque aquele tava muito pequeno. Eu cortei um pra ficar bem amplo na. Vai mostrar agora pra vocês. Aí colei o TNT maior. Eu quis deixar a câmera bem pertinho pra vocês poderem ver. Vamos ver. Tô escutando uma barulheira aqui, tomara que o som não fique muito prejudicado. Passando o ônibus, caminhão, ai meu Deus. Aí, ó, agora ficou bem legal. Daí eu faço uma costura em volta de tudo primeiro, somente. Eu usei um pontinho número 3 aí, tá? Na hora de pôr os elásticos pra ficar mais firme. Olha lá, faz bem devagarzinho. É bom que não vai ficar o barulhão da minha máquina, que é uma transporte duplo, barulhenta, que ela é bem básica, não é aquelas modernas. Mas ela é ótima, gente. Eu super aconselho. Quem faz sintético, a reta transporte duplo é a melhor opção. Bora lá, costurei a volta todinha. Depois eu puxo todas essas linhas. A minha não tem corte de linha automático, então eu gosto de puxar as linhas pra trás e dar um nozinho. Pra quando ficar puxando o elástico não fragilizar, né? Olha lá. Eu não cortei nada, deixei na íntegra aí, porque até os perrengues pra vocês verem. Bora se divertir, costurar e divertir. Olha lá. Dei o nozinho. Vamos ver aí. Eita. Selei. Só ver o fogo ali. Agora, eu vou fazer uma costura de segurança no elástico, tá vendo? Dou retrocesso no começo e dou retrocesso no final. Eu usei um ponto número 3. Eu não cortei essa parte, viu, gente, do que eu fiz aí. Eu fiquei puxando os fiozinhos atrás. Então, só pra vocês poderem acompanhar, dá até pra costurar junto, porque eu fiz na íntegra. Todas as partes, não cortei nem editei nada. Aí eu fui dar uma medidinha pra ver se o elástico tava no tamanho correto. Se vocês acharem que tá muito largo, dá uma apertadinha nele, não tem problema. Eu achei que 12 tava bom, mas às vezes eu acho que uns 10 pode ser que fique melhor e dar uma esticadinha, tá? Dicas que somente quem vê a aula vai lembrar, vai saber. E olha, pra cortar é muito rápido, vocês viram lá no começo, eu só cortei essa parte que eu marquei, cortei, mas é bem rapidinho.
Então dá pra você cortar vários. Aquele monte que eu tenho aqui, eu cortei tudo no mesmo dia. É muito rapidinho. Faz uma meia dúzia aí, já divulga que dá bom. Eu vou divulgar hoje, eu tenho um grupo que eu vou divulgar hoje as peças térmicas em promoção, vou fazer uma liquidação aqui. Aí eu tô puxando as linhas, tá, gente, atrás, ó. Ficou atrás no TNT. Desculpa não aparecer aí, mas eu só tô puxando as linhas pra dar o nozinho, pra ficar mais acabamento melhor. Porque quando puxa elástico, quem tem aquelas máquinas que já faz o retrocesso automático, não precisa desse trabalho. Mas como a minha não faz, aí eu fico com medo. Então eu puxei todos os fiozinhos. Olha, ficou até embaçado. Puxei os fiozinhos todos, selei, cortei direitinho. Devia ter pulado essa parte, né? Mas é os perrengues aí, ó. Tá vendo? Eu puxando os fiozinhos. Bora. Terminei. Olha lá. Terminei nada. Pronto, olha aí. Agora eu deixei vocês assistindo essa parte. Pronto, ficou perfeito. Olha lá. Aí, acabamento, tá bom? Um monte de linha, um monte de nozinho que eu fiz ainda. Ai, gente, devia ter cortado essa parte, mas vamos dar risada aí desses perrengues. Meu Deus. Vamos ver se eu edito mais e corto isso. Eu preferi assim, porque eu presto atenção no que eu tava fazendo e aí explica direitinho alguma coisa que passou na hora da confecção. Por isso que eu acho melhor gravar depois, o áudio depois, porque aí eu vejo todos os detalhes e o que eu esqueci, eu já vou falando pra vocês. E aí eram muito nozinho, né, gente? Várias costuras, se eu não me engano, são 8 costuras, né? Quatro costuras, 2 de cada lado do elástico. E eu sigo firme nos nozinhos ali. Acabou. Faço o acabamento, eu devo estar queimando ele. Eu fiquei muito preocupada com a costura. Ah, tá aí, tô cortando. E para deixar tudo bonitinho, né? As minhas alunas do presencial falam que eu sou chata, muito exigente. Bora lá fazer. Meu Deus, meia hora só cortando linha. Terminei. Agora a gente põe a fita dupla face para colar no bagum, para poder fazer no bagum não, no Etaflon, para poder fazer o acabamento. Aí eu marquei os 4 pedaços, né, 4 partes. E aí a gente vai lá onde tá marcado também as 4 partes. Ah, eu não tinha marcado. Marca para poder ficar bem retinho na hora de colocar. Aí eu marquei, eita, que ficou boa essa filmagem, olha. Pelo menos dá pra vocês verem. Eu quis deixar bem pertinho pra ver, ó. Marca os 4 lados. Aí vocês vão prender pra ficar bem no lugar, bem bonitinho. Ó, tá vendo que tem as 4 marcações ali, ó, do xizinho que eu fiz do vinco? Aí vocês colocam bem certinho. Se cortar o forro um pouquinho menor, fica melhor ainda. É que eu cortei o forro bem grande, não precisa. Pode cortar um pouquinho menor. Olha lá, ficou torto. Aí eu tirei pra colocar de novo. Olha lá o vinco. 10-0 pro vinco. Gente, se tiver alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp, tá? Qualquer coisa, eu faço um grupo do pessoal da aula do porta-insulina, se precisar, tá bom? Vamos lá. Aí é só uma costura de segurança pra prender tudo. Tem que fazer a costura de segurança. Eu não vou pôr musiquinha, não, gente. E ele vai ficar no silêncio, assim, ó, pra vocês não ficar muito cansado. Eu não gosto de muito barulho na gravação. Pronto. Agora eu vou refilar, tirar todas as... Olha lá que bonitinho ficou. Bora refilar.
Gente, já vai colocar, daqui a pouco vai colocar ao vivo. É muito rápida essa peça, ó, eu tô narrando, eu acho que foi 30 minutos, 40 minutos, tudo, porque eu fiquei demorando, né? Mas se você pegar rapidinho, você faz, né? Cortar um monte, olha lá que bonitinho. Agora a costura de segurança da parte de trás, dos elásticos. E linha que escapou, olha lá. Perrengues, bora filmar os perrengues que acontece com todo mundo. Se quiser, eu deixo agilizado também o vídeo, tá? Acho que dá pra ver rápido, né? Quando a gente coloca. Vamos lá. Olha só. Costura de segurança, refilar. Eu deixei o vídeo na íntegra, fiz de cabo a rabo a peça, eu acho que vai dar 50 minutos no máximo. Então, 1 hora para confeccionar e cortar e fazer ela todinha, no máximo 1 hora. Então, se a gente cortar um monte, igual eu faço, para costurar mesmo, eu acho que é 30 minutos. Dá para fazer várias. E aí a gente pode usar criatividade, né? Acho que dá pra usar até como estojo, deve caber um caneta aí, mudar a parte interna, né? Aí eu vou colocar os elásticos de 15 centímetros, pode ser menor, mas eu prefiro um pouquinho maior pra poder... Aí eu fiz no olhômetro, tá? Um jeito que eu fique seguro o gelinho. Olha, eu testei aquele gelinho quadrado que tem, ele não serve, tem que ser os saquinhos, tá? Já avisa a pessoa que vai comprar que fica perfeito para os saquinhos. Se você quiser pôr um gelo quadrado, aí você vai ter que fazer um fole, aumentar o zíper, né? Vai ter que fazer um fole pro zíper. Ó, essa parte bem simples, tô selando para não desfiar o elástico. Agora, a gente já vai fazer o zíper, né? O canal do zíper. É a coisa mais fácil do mundo. Aí, terminei, ficou bonitinho, tira as linhas, perfeito. Agora, canal do zíper, só pegar aquela parte do zíper, isso que eu ia falar. Eu cortei 3,5, depois eu vou anotar na descrição. Eu cortei 3,5 pra ficar uma só brica de nada do lado, porque às vezes na costura, sei lá, se faz um pouquinho torto, aí ele não fica faltando, então melhor sobrar, tá vendo? Ó, sobrou bem pouquinho ali no zíper. Marca o meinho, coloca o forro. Forro eu sempre deixo maior pra na hora da gente refila, que aí não fica escapando, né? Bem simples, passo uma costura de segurança de um pé de máquina eu fiz. E a minha máquina é industrial, então, se eu não me engano, é 0,7 centímetros, ou milímetros, né? Não, 0,7 centímetros, olha lá. Aí, eu fiz o quê? Fui lá para conferir o molde. Então, eu fui lá no fole, coloquei. Tem que primeiro pôr o vivo. Aí você vai conferir se tá batendo direitinho e bateu certinho o fole. Eu tô trocando o calcador pro calcador de vivo. Eu prefiro. Aí o pezinho do meio eu deixo normal. E coloco o pezinho de vivo. Vocês podem usar pé de zíper, quem usa reta industrial. Ou pé do vivo mesmo. Eu não uso mais a reta industrial, só transporte duplo. Aí tem que ter eu peguei um pedacinho, né, de 2,5 centímetros ali, pra poder fazer o acabamento do vivo. Eu prendo esse pedacinho do acabamento. Aí, agora vamos colocar o vivo. Gente, quem tem dificuldade, vai devagarzinho. Tem um detalhe, eu não encapei o vivo, eu usei o vivo plástico mesmo.
Quem quiser encapar ao vivo vai precisar de mais material. Eu vou deixar anotado na lista de materiais. Esse vivo eu usei o vivo plástico mesmo, não usei o vivo encapado. Nas térmicas, nas bolsas, eu ponho tudo encapado. Mas essa peça ela é tão simples e não vai ter força nem nada, então eu achei que ficou bonitinho assim, então eu não usei. Todos que eu tinha colorido eu aproveitei para fazer essas bolsas. Agora acabou, eu só comprei esse bege aí que eu tenho que encapar, depende da cor que eu for fazer. Olha lá que rapidinho, gente, ó. É uma peça rápida, leve, que não estressa ninguém, pelo menos eu acho. Tesoura, ó, quase coube. Olha lá. Faz o acabamento. Olha lá. Acabamento de milhões. Aí já ajeita, olha, ficou mais quadradinha, que o molde que eu fiz agora ficou melhor. Ele tá testado, gente, perfeito. A medida deu certinha. O zíper ficou perfeito, então costura bem pra ele não escapar, tá? Então ele vai ficar 0,7 pra dentro. Só presta atenção direitinho que eu não prestei, ele escorregou na hora que eu fui fechar. Vocês vão ver ali do outro lado. Eu nem percebi. Aí depois que eu fui olhar que ele tinha dado uma escapadinha, eu consegui arrumar pra terminar o vídeo. Essa parte eu não mostrei pra vocês. Tava torta pra pontinha. Bora colocar o vivo do outro lado. Tá dando pra ver bem. Aí, ó, eu corto o etaflão um pouco menor pra fechamento não ficar muito duro. Então, ele encaixa bem certinho. Na hora que a gente vira o vivo, ele fica bem fofinho, bem bonitinho. Olha aí. Cada um tem um jeito melhor de pôr o vivo. Eu coloco, vocês vão ver, sempre desse jeito que tá aí na máquina. Eu não consigo pôr em pé, só quando é peça grande. Essas peças pequenininhas, eu tenho medo, ainda mais com o zíper, da gente não ver se tá costurando o zíper. Então, eu sempre costuro pela parte do zíper, vocês vão ver aí. Mas você faz do jeito que for melhor pra você. Olha aí. Pronto. Agora, a gente tem que pegar o fole do zíper e conferir. Mesmo que eu falei, deu 100% certo, às vezes o material dá uma esticadinha, então é bom conferir, pra não ter problema. Eu fiz, conferi, ó, pode ver que eu fui conferir. Bateu de primeira, certinho, então só presta atenção na hora que vocês forem fechar. Marquei os 2 meios, né, pra poder fazer a medição aí. Olha só, marquei o meinho do fole, e aí eu fui clipando tudo. Gente, é melhor fazer assim, clipando, pra não ter problema. Então, a gente faz pra conferir se bateu direitinho. É bom sempre também o vivo, a gente dar uma, assim, arrumada nele, né? Igual tá ali, ó. Pra ele ficar mais levantadinho e ficar melhor, ó. Olha só, tem uma criancinha chorando. Não sei se vai sair aí no vídeo, depois eu vou ver. Olha só, clipei tudo. Tá chegando lá no final, ó. Ah, meu Deus. Ah, deu pra ver, ó. Bateu certinho a costura, tá vendo? Ó, ficou muito certo. Perfeito. É a margem de costura da máquina. Aí eu fui, tirei tudo pra poder fechar. E é muito simples. Você vai colocar a parte do zíper do outro lado e o forro, ó. Você vai levar ali, ó. É nessa parte que eu não vi, e aí saí um pouquinho do lugar. Eu fechei tudo na hora que eu fui
pôr a segunda parte que eu vi. Então, vocês prestem atenção na hora da costura, ver se ficou reto, tá? Porque o meu deu uma viradinha aqui, eu fiz uma gambiarra e não dá nem pra ver. Mas vocês prestem atenção aí na hora que você estiver fazendo. Nessa parte, o forro tem que ser do mesmo tamanho, tá? Porque a gente vai só fazer a costura. Eu marquei tudo pra ficar tão retinho e na hora que eu costurei eu não vi que deu um pouquinho, saiu um pouquinho do lugar. Então, agora, quando vocês forem costurar, ó, porque ele fica meio, quer ver, vocês vão ver na hora que eu pôr na máquina, ele fica um pouquinho enviesado. Então, é bom prestar atenção ou pôr um clips, né? Olha lá, ó, tá vendo? Fica meio tortinho, eu não percebi, ó. E aí, ele saiu um pouquinho do lugar. Então, presta atenção nessa costura. Pezinho de máquina, eu dou retrocesso. Perfeito. Eu uso agulha 21 e a linha de nylon 60 na máquina. Então, ela é uma linha muito forte, não solta por nada. Aí, a gente faz o pesponto do zíper, né? Olha lá, pesponto. Aí, você presta atenção se tá tudo certinho. Aí, eu já tiro aquele meio centímetro que eu falei que eu pus a mais, eu vou deixar no molde também. E aí, costura tudo e refila. Depois vocês me falam se tá boa a aula, se prefere de outra forma. Falo demais. Pronto, gente, agora é só marcar os meios e fechar. Olha aí. Tomara que vocês consigam acelerar. Eu sou acelerada, gente. Eu assisto as aulas todas no 2, velocidade 1.75, velocidade 2. Eu não sei se tem alguém mais que faz isso. Depois eu vou deixar lá nos comentários. Eu acho que eu vou subir a aula no Facebook, num grupo fechado. Ou no YouTube. Tô vendo aqui, depois vocês vão saber. Por onde vocês estiverem assistindo a aula, né? No YouTube dá pra acelerar. No Facebook eu não vi ainda. Vou tentar dar uma olhadinha. Olha isso. A vizinha resolveu fazer barulho. Pronto, agora vamos pro fechamento. Ah, eu vou arrumar a parte de dentro do pezinho de vivo, porque eu tinha deixado o pezinho normal no meio. Bora fechar. Eu não pulei nada. Eu dei umas paradinhas só pra pôr linha na agulha, mas eu gravei tudinho na íntegra pra vocês verem. Eu demorei acho que 40 minutos entre cortar e costurar tudo. Então, a costura mesmo, eu acho que vocês vão demorar uns 30 minutos no máximo pra fazer. Olha lá, eu gosto de costurar pela parte do zíper, que eu gosto de ver aonde tá costurando. Mas fica a seu critério. Tem gente que gosta de costurar pelo outro lado. Aí, acho que... Olha lá, caiu meu pezinho, eu tive que colocar de novo. Aí, eu cortei só pra isso, rapidinho. Os perrengues. Passa o cursor pra lá, continua. É bem tranquilo, gente. Essas partes da curvinha, quando você tira o clipe, tem que... Eu vou sempre levantando o pé calcador pra soltar o dentinho do zíper, que às vezes ele vai enroscando, né? Nas curvas. Aí tinha uma colinha, acho que era da fita dupla face. Olha lá, curvinha. Olha aí. Finalizei esse lado. Aí, agora vai colocar o viés. Eu usei o viés Boneon.
Ah, tá. Eu fui dar uma conferida se estava tudo bonitinho, perfeito, antes de colocar o viés. É importante a gente dar uma olhada, às vezes tá algum lugar que não tá aparecendo, ou que costurou errado. Nessa hora dá pra corrigir. E aí, nas outras, eu usei o bagum. Eu fiz o viés de bagum. Mas na aula, eu usei o boneon, que é mais rápido. Como é uma peça que vai gelo, ela pode ficar úmida. Então, às vezes é melhor fazer do mesmo material do seu forro, tá? Mas fica a critério de vocês. A gente às vezes é muito exigente, o cliente mesmo acha que tá ótimo, então fica a seu critério. Eu usei o boneon de 2,5, 2,5 cm de largura. Aí, se vocês quiserem usar o bagum, nas outras todas que eu fiz, eu tinha feito bagum. Lembrando, gente, eu vendo essa peça por R$ 75. Ninguém reclama, sempre compram, tá? Porque se vocês forem ver, as do Mercado Livre, as que vende na farmácia, ela é toda pretona e são horrorosas. E ninguém quase faz assim. É um nicho bem legal para você atender. E hoje em dia, infelizmente, até criança, né, tem diabética. Então, pode fazer com tema alegrinho. Tudo começou com uma amiga minha, que ela é diabética e toda vez que ela vai viajar, passear, ela leva e eu faço para ela faz mais de 10 anos, bolsinhas térmicas. E toda vez eu invento um modelo novo para ela. E agora modernizou, são as canetas, né? Não são mais as. Ali tava piscando que eu tava queimando fazendo o acabamento para selar o viés. Então, aí dessa vez eu fiz esse modelo, ela amou. Aí uma amiga do serviço dela pediu também. E ela fala: ninguém precisa saber que você é doente. É tão chato se ficar levando aquela coisa preta de doente para todo lugar. As pessoas têm vergonha, né? Porque é ruim ficar andando com remédio. E esse daí ficou muito fofo. Aí faz umas estampas bem legais, eu fiz umas bem bacanas. Aí já tô clipando o outro lado. Eu clipei fechadinho pra ficar melhor de ver se tá tudo certinho. Gente, bateu muito certinho o molde, vocês podem ficar tranquilas. Só tomar cuidado se o material que vocês trabalham não tem elasticidade. O meu tem um pouco de elasticidade, mas o bagum, ele freia a elasticidade, então não tem problema. Aí ela não fica esticando. Quando você usa o bagum como forro assim direto, ele dá uma segurada na elasticidade. Aí, quando você usa forro de bagum, ele ficou mais redondo, porque puxa mais essa parte. Aí, ó. Tem um pouquinho porque ele é muito junto, né? Aí é ruim de pegar, mas pode ir tranquila que vai dar certo, ó. Aí eu abri depois o zíper aí, pra facilitar. Mas bate certinho, pode colocar ali que vai dar certo. Olha lá. Vai na fé que vai dar tudo certo. Pronto. Aí, bora que eu já fui direto ali costurar. Gente, eu gosto de costurar desse jeito que eu tô vendo o zíper, mas fica a critério de vocês. Eu sei que do outro jeito, em pezinho, às vezes é mais fácil. Mas como eu gosto de ficar vendo onde tá o zíper, aí eu sempre costuro desse jeito. Mas quem tem prática faz do jeito que tá acostumada, tá? Bora costurar. Silêncio. Sempre segurando as curvinhas. Teve uma hora que soltou, eu fui pegar o alicate não segura o zíper, é muito fino. Aí eu puxei com a mão mesmo, deu certo. Olha lá. Eu amei fazer essa peça, espero que vocês gostem, que venda bastante aí no ateliê de vocês, ou para dar de presente. Ó, a maioria que compra
É pra dar de presente pro pai, pro irmão, pra sogra. Sempre tem alguém que a gente conhece que usa, né? E aí, por exemplo, tem gente que não é caneta. Agora não, acho que minha amiga usava seringa antes, agora é caneta. Então, a maioria modernizou, né? Mas você pode adaptar o bolsinho, fazer de uma outra forma e fica a critério. Eu pensei também em pôr uma alcinha ali no zíper. Ou você pode pôr aqui na lateral, na voltinha, né? Da frente. Eu vou ver se eu faço uma, depois eu mostro pra vocês com uma alcinha de mão, né? Acho que ficaria bom também. Aí, já terminou. Agora a gente vai pro vivo. E acabou, finalizou. É muito rápida. Olha lá. Corta as linhas, deixa um acabamento impecável. Aí eu dou sempre uma fechadinha pra ver se tá tudo certinho, não comeu o vivo, não ficou repuxando, dou uma ajeitada pra ver, tento fechar pra ver se não tá pegando nada. É que como tá sem o vivo não, o viés, aí às vezes ele dá uma enroscada, né? Mas depois que arruma, olha lá, deixar bem quadradinho, bem arredondado na parte, olha lá que bonito. Tudo bateu, bora voltar pro lugar e colocar esse acabamento, e é isso. Só isso, gente. Ah, tá. A parte do zíper, né? Às vezes ele dá uma enroscadinha se você for passar o pezinho de vivo. Quem costura na reta industrial não tem esse problema, mas a gente que é da transporte duplo, o pezinho vai para os dois lados, né? Então ele passa em cima do cursor e aí, às vezes até rasga a peça, tem que tomar muito cuidado. Terminando com o vivo, viés de Boneon que eu usei. Agora vamos ver se o pessoal vai postar lá no grupo as peças, né? Porque a lancheira que eu coloquei, que eu já fiz várias, ninguém postou. Olha eu. Gente, eu fiz no Duna perolizado, tá? Eu vou anotar nos moldes. Eu amo esse material. Ele é lindo, super durável. Ele deixa tudo. Ele é meio brilhoso, assim, um acabamento maravilhoso. Parece aveludado e ao mesmo tempo com brilho. É lindo. Tudo que eu faço, 90% eu uso esse material. Agora eu tô liquidando essas coisas estampadas pra ficar só no liso, porque eu gosto do bordado personalizado. Ai, pode personalizar, não fiz nenhum personalizado ainda. Por o nome da pessoa. Olha lá. Acabamento do viés pra finalizar a peça. E é isso, gente. Corte de linha. Olha isso. Que perfeição. Olha aí. Ajeita bem bonitinho para deixar ele bem alinhado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu falei demais, depois vocês me falem lá nos comentários. E bora, olha isso. Eu adorei. Ficou muito fofo, mais quadradinho, acabamento. Olha aí que lindo. Ficou perfeito. Quero ver, hein? Depois vocês me falam o que vocês acharam. Abre e fecha bastante para ele começar a deslizar. Olha aí. E segura, tá, gente? O meu tá aqui, ó. Eu deixei o gelinho dentro desde a hora que eu gravei só pra testar. Tá gelado, congelado até agora. Faz umas 2 horas, 3 horas que ele tá aqui. Eu já deixei no térmico muito mais tempo e fica. Pode ficar tranquila. Minha amiga usa há anos, conserva. Olha aí, eu acabei. Olha que bonito ficou. Olha o acabamento.
E é isso. Obrigada, gente.